Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora abra sua Bíblia, Salmo 27, foi lido aqui nesta noite já, e o versículo 4 que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Senhor amado, a tua palavra foi lida, Pai. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, e nos ensina através do teu Espírito Santo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, 504 anos de reforma protestante. Bastante tempo. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, que parece que a reforma protestante, ela não trouxe uma diferença para muita gente, para muitas denominações. Mas nós somos as igrejas históricas, presbiteriana, metodista, batista, anglicana, depois a metodista, e nós preservamos por essas datas. Porque a reforma protestante, quando Martim Lutero, em 1517, ele fez a reforma protestante, já antes já existia um trabalho forte para reformar a igreja. João Hus, na Boêmia, na Alemanha, ele traduziu a Bíblia para o alemão, foi condenado por fazer aquilo, sofreu castigo. O Wycliffe, na Inglaterra, traduziu a Bíblia para os ingleses, também sofreu castigo, foi preso, condenado, morto. Depois pegaram, desenterraram ele, queimaram os ossos, jogaram no rio. E tem até uma lenda que diz assim: a cinza de Wycliffe jogada nas águas do Danúbio, né? Chegou até o mar e contaminou o mundo todo, né? Pela palavra de Deus, e é verdade. E quando a gente olha a história, agora você vai ver Lutero cravando as 95 teses na capela de Wittenberg, lá na Alemanha, que ele não concordava com muitas coisas que aconteciam na igreja. Era necessário ter uma reforma. E nós vemos, amados irmãos, que logo após a reforma, algumas coisas aconteceram também na história da igreja. Por exemplo, você vai ver logo na Inglaterra a igreja se dividindo, surgindo um anglicanismo forte, a igreja da rainha, e assim por diante, perseguição aos cristãos verdadeiros. Muitos foram presos em masmorras, presos em porões, contaminados, morrer de tuberculose, morrer de tantas coisas, como você conta João Bunyan, quando escreve aquele livro, O Peregrino, que todo mundo conhece. João Bunyan já estava no seu final da vida, devido à tuberculose. E nós, irmãos cristãos, muitas vezes não valorizamos o que esses homens fizeram por nós, igreja. Você tem uma Bíblia hoje na tua mão porque alguém trabalhou para você ter. Ah, mas eu fui lá na Consagrada, eu comprei. Você comprou porque alguém no passado zelou para que a palavra chegasse até nós. Então nós devemos muito a esses homens de Deus que deram a vida, como os apóstolos na igreja primitiva deram a vida para nós termos a palavra de Deus como nós temos hoje. E quando a gente olha essa questão da reforma protestante, por que Lutero implantou a reforma protestante? Devido ao acontecimento que estava no mundo daquela época, a igreja com venda de indulgência, aquelas coisas todas, a salvação era comprada por dinheiro, já não era por Cristo. E agora Lutero, lendo a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17, ele lê lá o texto que Abacuque cita, capítulo 2, verso 4 de Abacuque, você vai encontrar lá, que o justo viverá por sua fé. Lá na profecia de Abacuque, Abacuque está falando contra os caldeus que invadiram Israel. Eles iam pagar caro pela invasão, eles iam sofrer também as consequências. Eles iam castigar Israel, mas também seriam castigados. Aí Abacuque fala assim: mas o justo viverá por sua fé. E Paulo diz que o evangelho de Cristo é de fé em fé, e o justo viverá por sua fé. Então Lutero, lendo isso, falou: espera aí, o justo vive por fé, então não é por obras.
Não é por aquilo que eu faço, é por obras. É por fé, não é por obras, é por fé. Então Lutero, ele implanta lá as 95 teses da Cabeça de Wittenberg e rompe com a Igreja Católica Romana, sendo ele monge da catedral. Olha só, sendo ele monge. Então a Reforma Protestante aconteceu devido à leitura de Lutero, nesse texto de Romanos, capítulo 1, verso 17. E Lutero, irmãos, ele colocou 5 pilares para a Reforma Protestante. O que são pilares? São as colunas que sustentam a reforma. A mesma coisa somos nós, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nós temos o nosso pilar maior, que é o nosso estatuto. Se a igreja estiver segurada pelo estatuto, então alguma coisa está errada. Porque nós temos o estatuto registrado em cartório. Quando se abre uma igreja, a primeira coisa que o cartório pede, o estatuto da igreja. Aí é registrado da liberação para a igreja, mas tem um estatuto registrado no cartório lá. Tudo que acontecer aqui, se for para a justiça, primeira coisa que o juiz vai pegar é o estatuto está registrado lá na abertura da igreja, porque é um documento. Então, esses 5 pilares que Lutero implantou para a Reforma Protestante são os documentos para sustentação da Reforma Protestante. Em que eu quero discorrer a história um pouco com os irmãos. Não me leve a mal, mas até meia-noite a gente termina esse assunto, fica tranquilo. Amanhã é véspera de feriado, né? Alguns trabalham, mas terça-feira é feriado, fica tranquilo. A Reforma Protestante foi o mais importante movimento da igreja depois do Pentecostes. Primeiro foi Pentecostes. O dia de Pentecostes foi a inauguração da igreja na terra, porque a igreja já existia por Deus na eternidade. É por isso que Paulo fala, nós vamos falar mais tarde sobre esse assunto, mas a igreja inaugurada na terra no dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Então, depois do dia de Pentecostes, o movimento, veja bem, mais importante foi a Reforma Protestante. E existe hoje muitas igrejas que nem lembram desse dia, Não foi uma inovação. Lutero não inovou nada. Hoje as pessoas querem inovação. Lutero não inovou nada. Reivindicou. É diferente de inovar, é reivindicar. Não foi inovação, mas um retorno ao cristianismo primitivo, à doutrina apostólica, aquilo que a Bíblia dizia, que os apóstolos tinham falado, agora Lutero está reivindicando para a igreja católica. Só que o Papa e os bispos e os cardeais não aceitavam isso. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando esse movimento que marcou um novo tempo na história da humanidade. A Reforma Protestante lançou 5 pilares de sustentação, os que passaremos a considerar. Bem resumidamente, eu quero considerar com os irmãos esses pilares. Aquilo que Lutero viu como sustentação para que a igreja permanecesse fiel a Cristo, fiel aos apóstolos. Depois você vai tirar a conclusão por você mesmo, se nós estamos dentro do padrão desses pilares. Primeiro pilar, irmãos, Lutero dizia assim, sola scriptura, ou somente a escritura. Lutero usava a frase em latim para falar sobre a escritura. Somente a escritura. Os reformadores envolveram as escrituras do seu lugar de plena supremacia. O que é uma escritura, irmãos? É um documento. A Bíblia é um documento de Deus. É por isso que ela é chamada as escrituras sagradas. É um documento. Então Lutero, veja bem, na reforma, devolveu à Bíblia Sagrada a supremacia devida a ela, que nós devemos a Bíblia na igreja, no culto. Eu fico, irmãos, indignado quando um obreiro abre um notebook, um computador, ele pode fazer o que ele quiser, problema celular, para ler Bíblia Sagrada, mas está no celular. Irmãos, Bíblia é para se carregar, irmãos, é para se carregar na mão. É Bíblia, documento, é escritura, mas está no... Não, irmão, não está não, tem que estar na tua mão.
a supremacia da palavra de Deus. Não é a igreja que está acima da Escritura, mas a Escritura está acima da igreja. A Bíblia está acima de qualquer coisa que nós fazemos ou nós deixamos de fazer. A Bíblia está acima de tudo. Hoje, irmãos, para muita gente a Bíblia é insignificante, mas a Bíblia, você queira ou não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser considerada como a palavra de Deus e respeitada como a palavra de Deus. As tradições não estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. Tradições, muitas vezes, em determinadas denominações, as tradições superam a palavra de Deus. Não, mas fulano de tal fundador disse isso. Irmãos, estamos dizendo aqui o que Lutero teve como princípio de fundamento para que a igreja permanecesse fiel a Cristo. As tradições não estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. Boa tradição tem que ser preservada, mas não está em igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. Quando termina uma discussão, quando você diz assim, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, acabou a discussão. Não tem mais discussão. A Bíblia é soberana, é a palavra de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. O nosso estatuto da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Devemos ser fiel à igreja enquanto a igreja for fiel à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a base da nossa regra, fé e prática. Acabou. O dia que a igreja deixar de ser fiel à Bíblia, você não tem mais compromisso com a igreja. Porque a igreja tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com Deus. E se não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a tua salvação. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, não existe erro nas Escrituras. Hoje a autocrítica, a nova autocrítica, não aceita a Bíblia como palavra inerrante. Não, a Bíblia contém alguns erros, não. A Bíblia não contém erro nenhum, não. A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para conduzir o homem na salvação. Ela não pode falhar e é eterna. Esse é o primeiro pilar que Lutero deixou como sustentação para a igreja. Perdemos no tempo muitos valores, irmãos. Muitos valores, mas que Deus nos dê graça. E que nós venhamos, irmãos, restaurar esses valores. Porque, irmãos, o salmista diz, ruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que é fundamento, irmãos, é alicerce. Se a igreja perdeu o alicerce, que é a palavra de Deus, o que a igreja está fazendo nesse mundo? É um grupo de pessoas, simplesmente, como um ajuntamento de pessoas, para se divertir, ou para fazer qualquer coisa, menos para cultuar ao nosso bom Deus. Então esse é o primeiro fundamento, esse é o primeiro pilar que Lutero colocou como sustentação da reforma protestante. O segundo pilar, o primeiro, sola a Escritura, ou somente a Escritura. Em segundo pilar, Lutero dizia assim, sola fide, no latim, ou somente a fé. Primeiro a Bíblia, depois a fé. Lembra que estamos falando que a Igreja Católica tinha implantado um monte de coisa e colocado a indulgência. Você compra a sua salvação. Aí Lutero diz, em primeiro lugar, a Bíblia, em segundo lugar, a fé. A salvação não é alcançada pelas obras, nem por uma parceria entre a fé e as obras. Não existe a parceria entre fé e obras. Eu faço obra porque sou salvo. Eu não faço obra para ser salvo. Eu faço porque eu sou. Segunda coisa que Lutero colocou aqui. As obras não salvam. O cristão faz as obras. Existe até alguém que comentou que
Tiago e Paulo existia uma contradição, essa questão de fé e obra, não existe contradição nenhuma não. Então, não existe parceria entre fé e obra na salvação não. A salvação é recebida pela fé e somente pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, deixa bem claro isso. Então, a salvação é pela fé em Cristo, na palavra de Deus. A salvação é recebida pela fé e somente pela fé. Pelas obras ninguém pode ser justificado diante de Deus. Porque se obra salvasse, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tinha pessoas que mereciam salvação, mas você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode dar o seu corpo para fazer transplante para todo mundo. Não vai resolver o problema de sua salvação. O que vai te salvar é a sua fé em Jesus Cristo, na obra redentora lá na cruz do Calvário. É isso que salva. Diz mais aqui Lutero ainda: a salvação não é conquistada pelas obras, mas recebida pela fé. Eu não conquisto a salvação porque eu faço porque eu sou salvo, e a minha obrigação de salvo é fazer. Ô irmãos, a coisa não é brincadeira não. Ser cristão, dentro dos padrões da reforma protestante, dos pilares implantados por Lutero, não é fácil não. E outra coisa que Lutero colocou mais: não é o fruto do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. Eu não dou fruto para Deus, é Deus que me dá capacidade para gerar fruto para Ele. É Deus que dá o dom para a igreja exercer o dom para a glória de Deus. É Deus que dá o dom para a igreja exercer o dom para Deus ser glorificado. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então veja bem, a fé é a causa instrumental da salvação, é instrumento. Tudo provém dele. Tudo é feito por, veja bem, a fé é a causa instrumental da salvação. Somos justificados pela fé, somos salvos pela fé, pela graça, somente mediante a fé. Salvo pela graça, mediante a fé. Primeiro, a Escritura, a palavra de Deus. Segundo, sola fide, somente a fé. Terceiro pilar que Lutero colocou para a reforma protestante: sola gratia, ou somente a graça. A salvação é uma dádiva de Deus, é um dom imerecido. Ninguém merecia ser salvo, ninguém merecia um Deus de amor, mas como somos filhos de Deus, criatura de Deus, pelas suas mãos poderosas, Ele agiu em nosso favor através da graça. Nós merecíamos o juízo de Deus, mas Deus, ao invés do juízo, nos oferece o perdão através da obra de Cristo. Merecíamos a condenação, Deus nos dá salvação. Nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. O homem pecou, irmãos, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. A economia de Deus na eternidade, antes de Deus criar o homem, você pega Apocalipse capítulo 3, verso 8, diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você lá em Hebreus, em 2 Pedro, também está a mesma coisa. Antes de Deus criar a terra da forma que é, o homem, Deus já sabia que o homem ia criar o homem e o homem ia pecar. Deus já projetou o Senhor Jesus Cristo lá na eternidade, o cordeiro morto. Filho, nós vamos criar o homem, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, só que eles vão pecar, e precisam de um Salvador. Você vai salvar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus veio a esse mundo, nascido de mulher, de um ventre de mulher. Deus usou um ventre de mulher, um óvulo de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Jesus nasceu de uma virgem que
continuou virgem após o nascimento de Cristo. Porque se nós não cremos nisso também, a salvação não está em nós. Nós cremos no nascimento virginal de Cristo. Jesus veio este mundo, deu a sua vida por nós, sofreu tudo que nós deveríamos sofrer e se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Nós merecíamos juízo de Deus e não perdão, merecíamos condenação e Deus nos dá salvação gratuita. E assim mesmo muita gente não quer nada com Deus, nada. Eu já cansei de ouvir algumas pessoas assim, ó, tudo que é de graça não presta. Engano seu. Vacina de graça e é coisa boa. E a graça de Deus é a melhor dádiva que Deus deixou para o ser humano. Não existe nada igual como a graça de Deus. É o favor imerecido. Nós precisamos, irmãos, se tem uma coisa que o ser humano precisa é da graça de Deus. Mesmo sendo merecedor, nós precisamos da graça de Deus. E Deus nos dá, é gratuitamente. Gratuitamente. Jesus nos dá essa salvação. Nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele planejou, realizou, consumou a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Planejou tudo certinho. E eu, quando estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? Quando Jesus vai caminhando para Jerusalém, lá em Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro, né, que ele é obrigado para os discípulos, que ele é obrigado para Jerusalém para morrer, né? E Pedro fala para o Senhor, né? Senhor, espera aí, mas que negócio é esse? Não vai morrer não. Jesus falou assim, ó, eu tenho que partir, eu tenho que ir lá, porque se eu não for, ó, veja bem, não vai ser executado o projeto de Deus, o plano de Deus, nas minhas palavras. Necessário é que eu vá para Jerusalém. E Jesus foi e se entregou. E Pedro disse assim, não, você não vai morrer não. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. E Pedro tinha confessado que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Então ele planejou, realizou, consumou a nossa salvação. Tudo provém dele, tudo é feito por Deus e para a glória de Deus. Por isso que Jesus falou que a festa no céu por um pecador que se arrepende. O valor de uma alma para Deus tem mais valor uma alma do que o mundo todo. Agora você pegar, por exemplo, esse novo minério que o Brasil só, 97% do minério do mundo só tem no Brasil, né? Esqueci o nome dele lá. 3% do Canadá. Está todo mundo querendo de olho nesse minério aí. Começa no Maranhão, vai até no Amazonas, né? Tem minério para 300 anos ser arrancado aí. É o melhor minério para fazer instrumento, fazer ferramenta, fazer tudo aí. Melhor que o aço inox, melhor que qualquer coisa. Eu esqueci o nome do minério. Isso, é isso aí mesmo. Irmãos, 300 anos desse minério, que custa caríssimo. Você já pensou assim, você vale mais do que os 300 anos arrancando aquele minério todo? A tua alma vale mais do que aquilo para Deus. Por isso que o ser humano tem que se valorizar, o cristão tem que ser valorizado. Você tem que se autovalorizar, porque você, para Deus, você vale mais que qualquer coisa. E as pessoas não se valorizam, irmãos. Tem cristão trocando a salvação por um monte de babuzeira. Ô irmãos, vamos rever esses conceitos. Então, terceiro pilar, somente a graça. Quarto pilar da reforma que Lutero implantou, solos Christus, ou somente Cristo. Primeiro, a Escritura. Segundo, a fé. Terceira, a graça. Quarto, Cristo. A singularidade de Cristo é real em toda a Bíblia. Ele não é uma verdade entre outras, ele é a única verdade. Porque tinha surgido um monte de coisa. Já os santos, as pessoas, né, os deuses. E Lutero falou assim, não, Jesus é singular. Com aquele louvor do nosso cenário, né?
Oh, como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil. Então, quando a gente olha, Jesus é singular, irmão, não existe nada igual a Jesus. E Lutero falou assim, ó, primeiro, a Bíblia, segundo, a fé, terceiro, a graça, quarto lugar, Jesus é o único, ele é singular. Por que isso? Ele é a verdade. Não é a verdade, ele é a única verdade, não existe outra verdade. A única verdade é Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E ele citou 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Porque já tinha inventado um monte de mediador. A Maria é mediadora, o Jorge é mediador, eu não sei mais quem é mediador, o Pedro é mediador. Não, irmãos, mediador da tua salvação é Cristo. Ele é o único, Ele é o verdadeiro, Ele é o Senhor da história. Ele não é um salvador entre outros salvadores, Ele é o único salvador. Ô irmãos, hoje tem até a igreja salvando. Vem aqui para a nossa igreja para você ser salvo. Não entra nessa não, rapaz. Você não vai ser salvo pela igreja não. Quem vai te salvar é Cristo. A igreja prega a palavra verdadeira para você ser salvo. Agora quem te salva é Cristo, não é da igreja não. A igreja não salva ninguém não. Então ele é o único salvador. Não existe outro não. Ele é o único. Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Não existe outro caminho não. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é por mim não. Você não vai chegar em Deus através de Pedro, Paulo, João e Maria não. Você vai chegar a Deus através de Jesus Cristo, se você crer. Ué. Agora tem até homens aí, fica embaixo da minha unção, fica embaixo da minha bênção. Fica embaixo nada não, irmão. Coloque embaixo do teu pé esse tipo de gente aí, mas você tem o caminho aberto. O véu do tempo se rasgou e Jesus te leva para o trono de Deus. Ô irmãos, só por meio do Senhor Jesus Cristo podemos ser reconciliados com Deus. Portanto, nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, primeiro, você vai encontrar aqui no primeiro pilar, a Escritura, segundo lugar, a fé, terceiro lugar, a graça, quarto lugar, Jesus, e em quinto lugar, esse quinto pilar, Lutero colocou solidio glória, ou toda glória pertence a Deus. Porque os homens já buscavam glória naquele tempo, hoje mais ainda, né? Mas toda a glória é devida a Deus. Toda a glória que você dá é para Deus. Então, veja, ele, glorioso em si mesmo, mas criou-nos e salvou para louvor da sua glória. Deus nos salva para Ele ser glorificado. Quando a igreja, irmãos, quando a igreja está cultuando a Deus, ela está glorificando a Deus. Ela está glorificando a Deus. É por isso que se levanta tantas coisas ruins contra a igreja. Fofoqueiro, trambiqueiro, tanta coisa ruim. Por quê? Porque o capeta não quer que um povo glorifique a Deus e Deus seja glorificado. Essa é a verdade. Por que existem tantas inovações? Para fazer com que a igreja não glorifique a Deus, mas exalte o homem. Esses cultos que existe hoje, né? Que massageia o ego humano, o culto do egocentrismo, o homem no centro de tudo. Não, irmãos, o centro de tudo está o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória devida ao seu nome santo e nada mais do que isso. Então Jesus, irmãos, Ele nos criou, nos salvou para louvor sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus não divide a glória dele com ninguém, não. Ele é exclusivo, único. Fomos criados por Ele, em nossa alma só encontrará descanso quando vivemos para louvor da sua glória. Você quer ter paz na alma, você quer ter uma vida diferenciada, você quer alcançar as dádivas de Deus, viva para Deus que você vai ver como a coisa muda completamente. Agora, presta atenção numa coisa. Lutero implantou esses 5 pilares, aí já dá pouco começou a surgir pessoas. Tem um livro do John Baxter, pastor presbiteriano,
de 1557. Chama-se O Pastor Aprovado. Já naquela época, ele escreveu chamando a atenção de alguns obreiros. E ele foi também uma das pessoas que foi perseguido e morreu também, aprisionado. E quando você vê, 1517, 1557, já tinha um grupo de pessoas trabalhando contra a igreja, querendo mudar tudo. É por isso que surgem tantas inovações. Você lembra da igreja 40, 50 anos atrás? Era uma coisa. Há 30 anos atrás era outra. Há 20 anos atrás era outra. Há 10 anos atrás era outra. Hoje é completamente diferente. Por quê, irmãos? Porque não se preserva os pilares, não se preserva a estrutura, não se preserva aquilo que dá sustentação. Aí acontece lá na Europa, tudo que aconteceu, depois, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso no Pentecoste, sobre avivamento. E o que aconteceu aqui no Brasil, em 1557, faz parte da história do Brasil, está registrado na história do Brasil. Acontecimento do Brasil logo após a Reforma Protestante. Presta atenção nisso. No interior da Baía da Guanabara, no dia 27 de março de 1557, olha só, 50 anos, né? Não, 40 anos, né? 40 anos depois da Reforma. 1517, 1557. 40 anos depois, olha só, 1557, uma discussão religiosa foi iniciada entre comandantes da colônia francesa e protestantes recém-chegados. Esses calvinistas tinham a missão de analisar a terra brasileira e prepará-la como refúgio para os outros protestantes que se encontravam perseguidos diante dos conflitos religiosos na França. Na França tinha o grupo dos huguenotes, tinha sido perseguido. Só na noite de São Bartolomeu, segundo a história, morreu mais de 6.000 cristãos queimados. E Calvino mandou para cá, para o Brasil, 20 pastores, para ver o campo, para trazer os cristãos para cá. Quando chegaram aqui, veja bem, esses calvinistas tinham a missão de analisar a terra brasileira e prepará-los como refúgio para outros protestantes que se encontravam perseguidos diante dos conflitos religiosos na França. Discussão. Os cristãos chegaram, começaram a pregar uma coisa e mostrar que aquilo que eles estavam praticando no Brasil não era o cristianismo da Reforma, mas sim o cristianismo antigo da Igreja Romana. Irmãos, aí o pau quebrou. O clima amistoso entre ambos os grupos, que receberam os camaradas bem, o clima amistoso entre ambos os grupos, no dia 27 de março de 1557, num domingo de Páscoa, em que os franceses celebravam a ressurreição de Cristo, era um culto da Páscoa, e os franceses celebravam a ressurreição de Cristo. No momento da ceia, foi lido o Salmo 27, verso 4, que eu li aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. E de louvor ao Senhor, eles cantaram os Salmos número 4. Leram o Salmo 27, 4, ministraram a palavra e louvaram ao Senhor com o Salmo de número 4. Realizou-se uma demorada oração e por fim partiu o pão e serviu o vinho. Segundo a perspectiva calvinista, o pão e o vinho são representações do corpo e sangue de Cristo e jamais atingem uma perspectiva transubstancial, que era o que eles acreditavam. O vinho se transforma em sangue realmente e o pão se transforma em carne realmente. E os calvinistas, não, isso é uma representação, é simbólico, é espiritual. Aí o pau quebrou, irmãos.
40 anos depois, na Baía de Guanabara. Veja bem, olha só. Então, a essência da Santa Ceia foi deixada de lado quando o comandante e os huguenotes passaram a discutir calorosamente a respeito dessa doutrina específica. Parou o culto e o pau quebrou. Você vê o que acontece? Quando não se tem firmeza na palavra, aprende errado, e quando vai ensinar a verdade, esse velho está caduco. Não, irmão, não é assim não. Nós temos que avaliar aquilo que nós aprendemos, se é certo, se é errado. Aquele pessoal que chegou aqui antes, aquele pessoal que chegou antes, o comandante que estava lá da colônia francesa, não aceitava o ensinamento dos calvinistas, que o pão só representava e o vinho representava também, não era carne, não era sangue realmente. Então, veja bem, a ceia foi deixada de lado e o comandante dos huguenotes passaram a discutir calorosamente a respeito dessa doutrina específica. A relação entre eles se tornou insuportável. Presta atenção agora. No dia 4 de junho, veja bem, dia 27 de abril, de março, aliás, de 1557, 27 de março, agora no dia que teve esse culto, e o pau quebrou, agora no dia 4 de junho de 1557, alguns daqueles irmãos decidiram voltar à Europa, com a intenção de submeter pessoalmente a Calvino as objeções encontradas no Brasil. Vamos voltar para lá, porque o negócio aqui não vai dar certo. Eles não vão deixar implantar o cristianismo verdadeiro aqui não. E a Bíblia fala que 16 voltou. Mas na história real diz que voltou só 15. 5 ficaram. Tem uns historiadores que dizem que voltou 15, outros dizem que voltou 16, mas voltou 15. Presta atenção aqui agora. E decidiram voltar à Europa com a intenção de submeter pessoalmente a Calvino as objeções encontradas no Brasil. Longe de apaziguar os ânimos, a partir dos medrosos, apenas enfraqueceu o lado dos protestantes nos debates. E as desavenças teológicas tornaram-se ainda mais constantes. Claro, só ficou 5 para defender. Aqui já tinha um monte de português, já tinha um monte de gente. Agora eles ficaram praticamente à mercê das autoridades portuguesas. Presta atenção numa coisa. Os 5 huguenotes, ao retornar à ilha de Sergipe, não encontraram bom ambiente. Aqueles que ficaram no Brasil, não encontraram bom ambiente. Desconfiado, o comandante os acusou de heresia e de secção. Olha, eles fugiram do navio, desertaram, e eles estão só para fazer confusão. Para você entender. Olha só. Além disso, ordenou que eles abdicassem a fé reformada, ameaçando-os de morte. Olha, vocês negam que vocês crê, porque senão vocês vão morrer. 3 deles, tem até o nome deles, Pierre de Bourbon, Jean de Bourdeaux e Mateu Veniel, não renegaram sua fé e o comandante não hesitou em condená-los. Só que os outros 2 também não escaparam não. Negaram a fé, mas sofreram as consequências também. É por isso que eu falo, morra como cristão e não nega a tua fé, porque se você falar que você não é cristão, e o camarada vai falar, lembra que a empregada falou para ele lá, mas a tua fala te condena, rapaz, você é um deles. Olha só, 3 deles, então, não renegaram a sua fé, e o comandante não hesitou a condená-los. Ordenou que seus pés e mãos fossem amarrados a bolas de ferro, aquelas bolas de ferro grandes que os escravos carregavam amarrado no tornozelo. Veja bem,
e depois mandou que fosse jogado do alto de um monte direto do mar. Vai lá, arma esses camaradas com bola de ferro e joga para dentro do mar. Os outros dois, alguns historiadores dizem que eles foram mortos, enforcados e ficou expostos nas ruas lá na Baía de Guanabara. O que nós aprendemos com a Reforma Protestante? Veja bem, 40 anos depois que Lutero plantou, os 5 alicerces, algumas pessoas já negaram a fé, 40 anos depois, mas outros morreram pela fé. O que eu aprendo com a Reforma Protestante? Primeira coisa, irmãos, abra sua Bíblia comigo aí em Efésios capítulo 3. Eu quero que isso fique bem claro na tua mente. Primeira coisa que eu aprendo, aos Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecidos os principais potestades no céu. A igreja, quando se reúne, os principais potestades, tanto os anjos bons, como os capetas ruins, eles ficam observando a gente. Os anjos bons ficam admirados com a nossa glorificação. Mas os anjos ruins, eles ficam procurando. Lembra que Pedro falou? Satanás é de redor, procurando quem possa tragar. Pastor, eu não creio nisso não. Você não crê? Tá bom. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18 diz assim: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram, pedindo que se não falasse mais. Aqui falando da visão de Moisés, lá no monte, quando recebeu a lei de Deus. Porque não podiam, verso 20, suportar os que lhe mandavam. Se até o animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aqui, o que está falando assim, ó, vocês não suportaram, não viram ainda o que Moisés viu, mas vocês chegaste ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja primogênita estão escritos nos céus, e a Deus juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a igreja de Deus. O que eu aprendo, irmãos, que a igreja é um projeto eterno de Deus, e conta comigo para fazer a diferença nesse mundo, irmãos. Conta com você, irmãos. Ô, irmãos, nós não podemos esquecer desses pilares, irmãos.
Nós não podemos deixar ser seduzido por novidades, por coisas novas que surgem. E esses pilares serem sucumbidos por ideologias humanas. Porque o homem quer, porque fulano quer. Não, irmãos, não deixa não. Não deixa isso acontecer na tua vida, não. O que mais eu aprendo com a reforma protestante? A igreja não são placas, mas um corpo vivo aqui neste mundo. Placa que coloca é o homem, mas o corpo quem forma é Cristo através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele forma o corpo de Cristo. Ele é o formador da igreja. Eu vou abrir uma igreja. Faz isso não, irmãos. Já existe placa demais. Mas placa não é igreja. A igreja são pessoas nascidas e remidas pelo sangue de Cristo. É um corpo vivo. Placa não é viva, é inanimada. Coloca a placa lá, fica lá. Agora a igreja é o corpo vivo. Quantas igrejas vai estar aqui amanhã, cada um no seu trabalho, cada um na sua casa? Isso é igreja. O que eu mais aprendo na história da igreja, na reforma protestante? Primeiro, que a igreja é um projeto de Deus. Segundo, que não são placas, mas um corpo vivo, aqui neste mundo, atuando, resplandecendo como luzeiro para o mundo. Ô irmãos, só a misericórdia de Deus para resgatarmos esses pilares. O que mais eu aprendo na reforma protestante, irmãos? A igreja não é formada por homens, mas por Deus através do Espírito Santo. Onde fica a sua igreja? Eu já sou meio mal criado por natureza. Falo, rapaz, não tem igreja não, rapaz. Eu congrego lá em São Caetano. Eu não tenho igreja não. Nós temos aqui um templo aqui alugado para congregarmos, mas quem tem igreja é Jesus. Você pertence, ele não pertence a mim não. Eu estou aqui para ensinar você a ir para o céu. Eu estou aqui como dispenseiro de Deus, para ir no almoxarifado de Deus, pegar o que Deus quer para a tua vida. É isso que é a minha função aqui. Eu não sou dono de igreja. O pregador, o pastor, é o dispenseiro de Deus, é um almoxarife de Deus. Ele vai na dispensa de Deus pegar o que Deus quer para o seu povo. E se ele não fizer isso bem feito, Deus vai cobrar dele. A igreja não é formada por homens, mas é através do Espírito Santo de Deus. Se o homem cria uma igreja, ele criou um Deus para si. Qual foi, irmãos, qual foi o grande mal de Gideão? No final da sua vida, não foi fazer aquela história sacerdotal lá, fazer aquele monte de coisa que ele fez? No fim deu até um problema com os seus filhos. Um filho matou os outros 70 filhos dele. Irmãos, cuidado, igreja de homem. A igreja de fulano de tal, estou fora. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Somos dele, comprado por ele. Ele que pagou o preço da tua salvação lá na cruz do Calvário. Eu não paguei nada. A minha obrigação aqui é te orientar a você ser conduzido ao céu. O que mais eu aprendo na reforma protestante, irmãos? A igreja é o ajuntamento da obra-prima criada pelo nosso Deus. O ajuntamento da obra-prima criada por Deus. Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, salvou o homem, e agora a igreja se reúne, se ajunta para glorificar a Deus, exaltar a Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz aqui, ó:
Você não chegou ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão estava que todo mundo ficava apavorado, e se o animal tocar no monte, morre. Mas, veja bem, chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. E os nomes daqueles estão escritos no céu. Se você aceitou Jesus, e você crê em Jesus, e você vive uma vida cristã, o teu nome está escrito no céu e ninguém apaga. Só quem tira o nome do céu é você. Por um monte de fatores. Mas do contrário, ninguém tira não. Então a igreja é o ajuntamento da obra-prima de Deus, criado pelo nosso Deus para glorificar a Deus. E por último, o que eu aprendo na Reforma Protestante? A igreja não é uma criação humana, mas uma criação divina. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18, que a igreja conhece de cor e salteado. Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz aí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e Jesus falou assim: verdade, Pedro, verdade, verdade. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a minha pessoa, vou edificar a igreja. Então a igreja não é uma criação humana, mas uma criação divina. Quem criou a igreja foi Deus, e quem implantou ou plantou a igreja neste mundo foi o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus eterno. Então, irmãos, não brinque de crente, não brinque de ser crente, e não brinque de eu vou na igreja, você não vai na igreja. Você é membro da igreja e você deve cultuar a Deus, porque Ele salvou a tua alma, salvou a tua vida e quer você do lado dele eternamente. Esses pilares, irmãos, no decorrer da história, foi deixado para trás por muitas denominações. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que hoje, aliás, essa semana, tem pastor aí, o pastor Paiva mesmo, Cianorte, já pregou 4 sermões sobre a Reforma Protestante. 4 sermões, hoje ele falou comigo, já pregou 4 sermões. E vai pregar o último agora à noite. A Igreja Presbiteriana Renovada tem esse princípio de preservar aquilo que é bom para nós. Aquilo que nós chamamos saúde espiritual. Saúde, mas com acento no U mesmo. Saúde espiritual para mim e para a tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.